Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada na sua vida, na sua casa e também em sua família. Olha, mais uma noite de quarta-feira, mais uma noite onde nós estaremos transmitindo esta live, este culto, esta programação, e nós louvamos ao nome do Senhor por esta oportunidade de nós estarmos aqui para poder junto unir a nossa fé, para que a gente possa cultuar ao nosso Deus, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor. Como eu sempre falo, ansioso para poder entrar aqui ao vivo, para poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto cultuar o nosso Deus e poder aprender mais dele e também poder, o pouco que a gente sabe, poder também estar ensinando as pessoas a palavra do Senhor, o caminho de Deus. Por que o senhor fala pouco, pastor? Porque a gente sempre pode estar aprendendo mais com Deus. A cada leitura que eu faço da Bíblia, eu fico maravilhado, porque até mesmo pelos lugares onde nós já passamos diversas vezes, Deus, ele fala de uma forma diferente conosco, e eu louvo a Deus porque eu amo a palavra do Senhor, aprender de Deus para poder ensinar as pessoas, ministrar a palavra do Senhor. Não há nada que me dá mais alegria e mais prazer, e Deus conhece o meu coração, amém? Que Deus abençoe você, tá? Já vai lá mandando, como eu sempre falo, manda uma mensagem para os seus familiares, manda lá uma mensagem para os seus amigos, já manda mensagem dizendo: olha, o pastor Júlio já entrou ao vivo, entra daí, porque tem bênção, tem aprendizado para nós da parte de Deus. E logo após a ministração da palavra, é claro, faremos a oração da fé em prol da sua casa, da sua família, para que Deus possa abençoar a sua vida e toda a área dela, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, que Deus possa verdadeiramente abençoar. Amém? Já vai preparando aí a sua Bíblia, como eu sempre digo, eu sempre repito. Não sei se você vai acompanhar a palavra de Deus na Bíblia, no celular, no tablet, na televisão, no computador, no notebook. Eu não sei onde você vai acompanhar. O importante é que você acompanhe. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu não tenho nada, então você ouça, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Depois que você ouvir, vai lá na sua Bíblia, estuda novamente, procure buscar, aprender mais de Deus, né? Que é o que a palavra de Deus diz para nós. Então, meu querido, eu não vou interagir com você, eu não vou ficar respondendo ali as suas mensagens, mas eu espero, né, que você mande lá de onde você está falando conosco, a cidade, coloca lá o teu nome. Se você quiser fazer um pedido de oração, pode fazer. Nós vamos estar orando por você, não só depois da palavra, mas posteriormente, depois a gente acompanha as pessoas que têm nos pedido oração. Hoje muitas pessoas trouxeram para nós, aqui mesmo na igreja, testemunhos, né, daquilo que tem acontecido na vida delas, mesmo por através das lives, né? Ainda nós não podemos cultuar presencialmente, ficamos um tempo sem cultuar, depois voltamos a cultuar, aí veio o decreto municipal novamente, nós estamos respeitando, vai até o dia 15, e assim eu espero que a gente possa voltar tudo ao normal em nome de Cristo. Mas mesmo online, mesmo através de live, Deus tem abençoado, Deus tem trazido resposta, e as pessoas têm nos contado aí testemunho. Então, se Deus tem operado na sua vida, aí mesmo você pode escrever e mandar um pouquinho do seu testemunho. Deus me abençoou assim, Deus me abençoou assado. Você pode falar conosco, porque eu tenho uma equipe toda preparada aqui para responder não só o seu boa noite, não só o seu graça e paz, né? Que nós temos o costume de dizer, a graça e a paz, para responder você, anotar lá, anote seus pedidos de oração, o nome dos seus familiares, e posteriormente à live nós também estaremos aí orando por aquilo que você tem nos pedido. Olha só, eu peço para você que venha curtir a nossa página, eu peço a você que venha compartilhar, compartilhe direto da nossa página, não faça sala de vídeo, compartilhe direto da nossa página, e assim as pessoas serão alcançadas e Deus há de abençoar, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, de antemão, como eu não posso cumprimentar todos, se eu for cumprimentar todo mundo, o tempo da palavra vai embora, vai ficar muito estendido, muito tarde, e aí não é muito bom. Então o nosso horário já é tarde,
né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou cumprimentar aqui umas 10 pessoas no início e eu cumprimento umas 10 pessoas aí no final. Mas de antemão, às vezes eu não falo o seu nome. São mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando, 150, 160, 170 pessoas, às vezes menos, 120, 130. Não tem como eu responder a todos, senão nós vamos perder muito tempo. O importante aqui é a palavra de Deus, né? Mas vou falar com 10 pessoas no início e vamos falar com 10 pessoas também lá no final. Mas desde já, eu agradeço primeiramente a minha esposa, os meus filhos que sempre têm nos acompanhado. Eu agradeço todos os membros, todos os obreiros, todos os ministros, pastores aqui da nossa região que têm nos acompanhado. Eu já mando um abraço aí em especial para o pastor Paulo, que sempre está conosco lá de Campo Novo. Um abraço também para o ministro Gilmar, lá em São José. Um abraço, ao pastor Raimundo em Nova Olímpia, um abraço para o pastor Robert em Barra do Burgos, o pastor Júnior de Sapezal, o Júnior lá de Juína, ao Delmar que conduz lá a igreja em Denise, ao Ribeiro que conduz a igreja em Arenápolis, todos os obreiros, todos os membros da igreja, que Deus abençoe a cidade, em nome de Cristo. Um abraço para todos os membros da minha igreja, todas as minhas ovelhas. Hoje nós colocamos até uma ovelhinha aqui, para representar a ovelhinha da nossa igreja. Olha só, coloquei umas ovelhinhas aqui para representar as ovelhinhas da nossa igreja. Então Deus abençoe você, a minha ovelha, que Deus te abençoe, os meus obreiros, ministros, pastores, por onde eu passei, as cidades por onde eu passei, os obreiros lá por onde eu passei, membros por onde eu passei, todos nos acompanham, os respectivos pastores que hoje estão na cidade, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência, por nos acompanhar, que Deus abençoe, tá? Em nome de Cristo. 2 pessoas em especiais eu quero cumprimentar aqui. A família do irmão Márcio, lá de Cuiabá, a esposa dele sempre nos acompanhando, a irmã Adriene, os filhos, a mãe, o pai, o irmão Márcio, que Deus abençoe vocês. A gente não fala, mas ele sempre tem nos acompanhado. Tem também um amigo meu, que é um rapaz que fez a grade conosco, Leandro, um abraço para você, meu querido. Esse rapaz é um exemplo para a gente. Ele tem uma deficiência física, mas não faltava uma aula da grade, não falta culto. Você é um exemplo, Leandro, que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui ligado conosco. Então, um abraço a todas as pessoas da minha família lá em Rondonópolis, tá? Eu fiquei sabendo, uma irmã mandou, escreveu até um envelope de uma oferta, um dízimo que ela trouxe, e ela colocou, eu vi hoje. Olha, acho que a irmã, cunhada, não sei, está acompanhando o senhor, pastor, lá do Paraná. Então, que Deus abençoe as pessoas do Paraná, as pessoas que têm nos acompanhado aí pelo Brasil afora, fora do Mato Grosso. Que Deus te abençoe e muito obrigado por você estar acompanhando a nossa live, e que Deus te abençoe em nome de Cristo. Amém? Então, um abraço a todos, que estão nos acompanhando. Eu não sei quantas pessoas, geralmente é mais de 100, 120 pessoas nos acompanham toda a live. E aí, cada um compartilhando, nós vamos alcançar, e pode ter certeza, milhares de pessoas sendo abençoadas através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantas pessoas, Ribeiro, estão nos acompanhando? Quem está falando conosco aí? 10 pessoas agora no início e 10 no fim. Pastor, boa noite. Nós já temos aqui 90 pessoas que já estão conectadas com a live. 90 pessoas já estão nos acompanhando, com certeza passará. E por mais que a minha equipe esqueceu hoje de colocar lá, postar nos grupos, mas eu sei que as pessoas já estão ligadas. Quem está falando conosco aí? Renata Duarte escreveu assim: boa noite, a paz. A paz, irmã Renata, Deus abençoe, é do melhor do Brasil. Luiz Carlos, esse é o Bas. Esse é o Bas, Deus abençoe mais, que na paz. Marcos e Jéssica Caetano. Deus abençoe os Caetanos aí, Deus abençoe, irmão. Antônio Xavier. Um abraço, meu querido, Deus abençoe vocês, todos os meninos. Lucinéia. Deus abençoe, irmã Lucinéia. Lucilá fala assim, Lucinéia Neia. Deus abençoe. O Emerson Silva. O Emerson e a irmã, Deus abençoe. Iodete Almeida Ramos. A dona Iodete Ramos, Deus abençoe. Jefferson Cagir. Deus abençoe, Jefferson. Um abraço, amigo. Jefferson Ribeiro Lins. Esse é o que está feliz? Esse é o que está feliz. Jefferson Ribeiro Lins, Deus abençoe. Luciano Ferreira. Luciano, é o pretinho? Não, esse é o outro. Esse é o do Donald Trump? Isso, é esse mesmo. Um abraço, amigo Luciano. Isso aqui são
3 ou 4 Luciano, se eu não me engano. Um abraço, Luciano, lá do Donald Trumpzinho. Neide Jerônimo. Deus abençoe a dona Neide, Deus abençoe. Amém. Já acho que deu 10 aí já, né? Sim. Acho que foi até 11. Foi um de Lambuja aí. No final a gente fala com mais 10 pessoas, mas independente se eu falo aqui o seu nome ou não, que Deus te abençoe. Obrigado por estar nos acompanhando. Hoje nós recebemos aqui, meus queridos, a triste notícia, né, onde se falou da morte, né, do falecimento do nosso irmão em Cristo, o pastor Sebastião Rezende, é o presidente da Assembleia de Deus, da Belém, Belém, a missão, e eu tenho não só amigos, né, que são da Assembleia de Deus, muitos que também da Assembleia de Deus vieram a congregar conosco, eu tenho amigos mais chegados do que irmão que são da Assembleia de Deus, tenho irmão, cunhado, familiares meus que são crentes também da Assembleia de Deus e vários amigos por onde a gente tem passado, nós temos feito amizade. Estava comentando com a minha esposa hoje, são barreiras que ainda precisam ser quebradas pelo povo de Deus. Hoje nós ficamos o dia todo muito sentido, até na última live nós oramos, né, ainda apresentando a vida do irmão Sebastião, presidente da Assembleia de Deus a Deus, mas aprove ao Senhor recolher o seu servo e assim, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz que em tudo nós precisamos da graça. Temos que dar graça pela oportunidade que todos tiveram de poder conviver com o servo de Deus. E por onde a gente passava e conversava com as pessoas da Assembleia de Deus, as pessoas só teciam elogios, né, a índole, o caráter, a vida espiritual do pastor Sebastião Rezende. Então que Deus o tenha. A gente crê que verdadeiramente ele combateu o bom combate, mais de 40 anos conduzindo a Assembleia de Deus aqui em Mato Grosso, trabalhos lindos que foi feito aqui para a honra e a glória de Deus através desse servo do Senhor. Combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Que Deus possa estar confortando, consolando todos os familiares, né, e também os amigos, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, e a obra continua. Eu creio que ele deixou um legado, e eu tenho a certeza também que aquele que assumir, né, aquilo que foi deixado por ele, assim também cumprirá o seu chamado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, os meus sinceros sentimentos a todo o povo da Assembleia de Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. E estamos aqui muito tristes por tudo que aconteceu, mas que Deus possa nos dar força para continuar a nossa caminhada e fazer aquilo que o irmão Sebastião fez enquanto estava aqui no nosso meio. Que Deus abençoe a todos, amém? Louvado seja Deus. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre morte, algo importante que Deus colocou ao meu coração. Vou ser sincero, quando eu recebi a notícia, aí a gente ouve falar muitas coisas, né? Tanto do lado bom como também do lado ruim. Porque tudo isso que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, irmãos, eu creio que Deus até permitiu para que as pessoas se voltassem para Deus, quebrantasse o seu coração e reconhecesse que ninguém é nada sem o Senhor, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, lá diz que sem Ele nada nós poderemos fazer. Se Deus permitiu tudo, a gente sabe que nada acontece se não for da permissão de Deus. Essa doença, esse mal não provém de Deus, ok, mas foi permitido por Ele. Então, se foi permitido para Ele, a Bíblia diz que tudo coopera. Na minha vida isso cooperou. Na sua vida tem cooperado todo esse mal que nós temos enfrentado? Será que nós estávamos servindo a Deus de verdade, ou é um despertar para que a gente possa servir? Para que a gente possa permanecer na palavra? A palavra de Deus diz: guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra ti. É o que nós precisamos fazer. Aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, poder estudar, aprender a palavra e se esforçar para colocar em prática. Porque o que aconteceu não só com o irmão, o pastor Sebastião, mas aconteceu tantos óbitos no mundo inteiro,
é algo para a gente refletir. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas que acontecem, que sobrevêm, ela vem como figura. Para que fique de exemplo, né? Muitas pessoas, irmãos, se dizem de Deus, mas precisam colocar a sua casinha em ordem. Precisa colocar a sua vida espiritual em ordem. Por quê? É uma especulação muito grande hoje. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, mas ele não era crente, ele não era de Deus, por que isso aconteceu? É só uma pessoa ignorante para pensar dessa forma. Como eu estava comentando com a minha esposa hoje, todos nós vamos passar por essa morte. Né? Esteja você ou eu preparados ou não, todos nós vamos passar por isso, você pode ter certeza disso. São duas certezas que nós temos, né? Uma é que nós nascemos, já aconteceu, e a outra é que nós vamos morrer, a certeza que nós temos. Então, assim, todos nós passaremos por esse processo. Eu estava comentando algo interessante com a minha esposa. O problema não é morrer essa primeira morte. O complicado é a segunda morte, onde o inferno, né, e a morte serão lançadas no lago de fogo e enxofre, como diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, é o 20. Lá em Apocalipse 20 fala que a segunda morte é onde vai ser lançado lá o inferno e a morte. Vai ser lançado no lago de fogo. E todos aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida. Então é a segunda morte que nós temos que preocupar. Porque a primeira, todo mundo vai passar. Agora a segunda, você e eu podemos evitar. Então é sobre isso que eu quero falar. Tem muitas pessoas ignorantes hoje que falam assim, mas ele não é crente, por que morreu? Gente, morre crente, morre católico, morre budista, morre espírita, morre kardecista, macumbeiro, morre tudo. Morre o ateu, morre o livre pensador, morre todo mundo. Todos nós passaremos por essa morte. Só que isso me intrigou muito, porque as pessoas falam assim, mas não é de Deus? Mas se chegou o dia, meu amigo, não tem para onde você correr. Se é de Covid, se é de gripe, se é de acidente, não importa. O negócio é que todos nós um dia vai chegar. E o dia que chegar nós temos que estar como eu creio que o pastor Sebastião estava, assim nós também temos que estar como pronto. E servindo ao Senhor com fidelidade, assim como ele fez durante anos. Né? Que para nós com certeza é um exemplo a ser seguido. Que Deus abençoe mais uma vez todas as pessoas aí da Assembleia de Deus, todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Salmo 116, por gentileza. Abra aí Salmo 116, eu vou pegar a Bíblia viva aqui também, e eu vou abrir no Salmo 116. Estudando isso aqui hoje, eu achei algo muito interessante para poder a gente aprender mais de Deus. Salmo 116. Eu vou abrir aqui as duas Bíblias vivas, e Almeida Revista e Corrigida. Essa aqui é aquela normal que a gente sempre lê. Coloca a mão sobre a palavra, por gentileza, Salmo 116, Pai, e nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor, fale conosco. Precisamos do entendimento da Tua palavra, como diz o Senhor, tudo coopera para o bem. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amigos, no Salmo 116, no versículo 15, a Bíblia diz assim, Salmo 116, versículo 15. Hoje eu prestei uma homenagem lá no Facebook ao pastor Sebastião, não a ele, mas a todos os familiares, amigos, pedindo para que Deus venha confortar, consolar aqueles que ficam, né? Mas prestei esta homenagem lá, colocando no meu Facebook. E eu coloquei esse versículo, Salmo 116, né? No versículo 15. A Bíblia diz assim, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. A palavra de Deus está dizendo que à vista, aos olhos de Deus, a morte do crente, a morte do santo, é preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus sabe que Ele nos fez ali, nós nascemos, e a Bíblia diz que um dia vai ser o dia da nossa morte. Só que o que a palavra está dizendo que ao crente em Deus, aos santos, como diz aqui a linguagem da Bíblia, a Bíblia diz que a morte do justo, a morte do santo, a morte do fiel, a morte do crente, ela é preciosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que tomou a pessoa para si.
A Bíblia diz que Enoque, irmão, era uma pessoa tão querida de Deus que ele nem morreu. A Bíblia diz que Deus o trasladou, Deus o arrebatou, Deus levou ele ao céu. A gente imagina assim, é tão querido que Deus leva para si. Então a Bíblia diz que, vou ler outra vez, olha que forte. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu gostei muito desta linguagem que diz assim, ó, Salmo 116, versículo 15, olha só que forte. Para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. E tem uma palavra da Bíblia que diz que Deus ele recolhe o seu servo antes dele ver a corrupção. Então entenda que até a morte para o justo, né? A gente fala aí muito assim, mas ninguém quer morrer, tá? Mas se caso morra, a Bíblia diz que até a morte para aquele que é fiel é bênção da parte do Senhor. Daquele que tem certeza da sua salvação. E eu lendo isso aqui hoje, falei, Deus, que tremendo. Que palavra abençoada para poder confortar, consolar as pessoas que perderam os seus entes queridos ou que venham a perder. Olha que coisa. É precioso aos olhos de Deus a morte daquele que é fiel. Porque até na morte daquele que é fiel, nós temos que ver como bênção. Daquele que é fiel. Aí eu lendo isso aqui, eu fui buscar em Eclesiastes capítulo 9, abra lá por gentileza, algo assim só para tirar um pouquinho do peso, para tirar um pouquinho da angústia, da tristeza, que não só agora o pastor Sebastião, mas quantas pessoas, né, que perderam os seus entes queridos, vamos falar nessa desgraça toda que tem acontecido no Brasil, né, com essa pandemia, com essa morte que tem assolado, né? Eclesiastes 9, então Deus colocou isso hoje no meu coração. Eclesiastes 9, eu não ia nem ler o 1, mas no 1 diz assim, ó, deveras, revolvi, esse revolveu e mexeu dentro de mim. Isso mexeu comigo hoje. Deveras, revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, porque muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas começam a dizer assim, pastor, mas por que isso acontece? Às vezes até você perguntou. Uma pessoa dedicada tantos anos à obra de Deus, uma pessoa é fiel ao Senhor, por quê? Então essas coisas ficam revolvendo dentro da gente. Essas coisas mexem com a gente. Tem gente que fala assim, tem tanto bandido, tantas pessoas ruins, irmão, nós não temos que pensar isso, nós temos que tentar entender a palavra. Tem coisas de Deus que não convém a gente querer entender, porque não vai. Tem coisas de Deus que nós só temos que aceitar. Então diz aí, vou outra vez, deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Aí ele diz assim, ó, nós vamos pular para o versículo 2. Aí a gente começa a entender tudo isso, como diz no 1. Vou ler outra vez o 1. Deveras revolvi todas estas coisas no meu coração, dentro de mim, para claramente entender tudo isso. Aí no versículo 2 diz assim, tudo sucede igualmente a todos. Pronto. Não tem crente, não tem católico, não tem budista, não tem espírita, não tem livre pensador, não tem ateu. Tudo acontece igualmente aqui nessa terra. Tudo. Aí ele diz assim, ó, o mesmo que sucede, o mesmo que acontece ao justo, como é o que aconteceu com o pastor Sebastião, também acontece ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração,
na sua vida, e que depois de tudo isso se vão aos mortos. Todos. Independente de cor, de raça, de religião, independente de pensamento, independente de classe social, independente do seu intelecto, independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que tudo acontece igualmente a todos. Tanto ao justo como ao injusto, ao bom como ao mal, pecador como fiel, tudo acontece a mesma coisa. E depois de tudo que se faz aqui na terra, e que acontece tudo igualmente, todos vão à morte. Todos morrerão. Aí, eu lendo isso aqui, né, e Deus falando ao meu coração, trazendo também um conforto da parte de Deus através da palavra, Deus ele mostrou para mim que todos nós morreremos e que tudo acontece, tudo que acontece fora da igreja também vai acontecer dentro com as pessoas da igreja. Todos nós morreremos, querendo você ou não, todos nós vamos passar por esse processo. Pastor, mas se todos vão passar pelo mesmo processo, onde está a diferença daquele que serve e o que não serve ao Senhor? Primeira carta de Paulo ao povo de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, por gentileza, capítulo 4. Para acabar com esse negócio, por quê? Mas não era aquele, cadê o seu Deus? Não, a Deus aprove levar. Né? Assim como Deus não poupou nem o seu filho Jesus, ele também foi. Ele também morreu, como Moisés abriu o mar vermelho, mas também morreu. Não é verdade? Eu estava comentando aqui um pouco antes da live sobre a morte dos apóstolos. Olha só Pedro, a Bíblia diz que Pedro morreu crucificado e ele não se sentiu digno de morrer como Cristo, crucificado, mandou ele crucificar de cabeça para baixo. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pastor, está na Bíblia? Não, mas os estudos dizem isso. Né? A história diz isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi... os estudos dizem que o apóstolo Paulo foi decapitado. Outros foram mortos, alguns apóstolos mortos com a lança de soldado. João Batista foi morto também, decapitado. Né? Muitas dos apóstolos foram torturados. Mas por que aconteceu? Eles não eram de Deus? Claro que eram. E aí Deus colocou algo ao meu coração, querido. Daqui a pouco nós vamos trazer esse desfecho, tá? Por que isso aconteceu? Porque tem um desfecho na palavra. A palavra de Deus diz isso. Mas se tudo acontece igualmente, qual a diferença? Primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4. No capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma diferença, pastor, mas não aqui. Não aqui. A palavra de Deus diz que assim como Jesus ressuscitou, assim como Deus ressuscitou Jesus, assim todos aqueles que morrerem em Cristo, fielmente à sua palavra, Deus tornará a trazer com Jesus novamente. Olha que coisa forte. Aqueles que morrerem em Cristo. Então a gente entende, querido, que a ressurreição dos mortos, ela não é para todos. Não é como a gente vê num monte de lugar que você vai, às vezes, em um velório, dependente de qual... É uma coisa interessante que a gente vê, né? Tem gente que quer ser enganado. Vive enganado a vida inteira e no final, na morte, ainda é enganado pelo diabo ainda, tá?
Presta atenção no que eu vou falar. Não tem aquela palavra que diz que ainda que esteja morto, viverá? Esses são para aqueles que morrem em Cristo. Não é para qualquer um. Engraçado que a pessoa ela vive a vida dela inteirinha sem Cristo. Aí depois ela quer ir para o céu com Cristo. É algo incoerente, é algo que não cola, é algo que não dá. Mas o diabo tem enganado muitas pessoas. E aqui está a resposta. Então o que Deus quer? Deus quer a sua fidelidade. Deus ele quer que você se entregue verdadeiramente a Ele. Tem gente que quer morar no céu, mas não se entrega fielmente a Deus. Querem ter uma vida dupla, dentro da igreja e também lá fora. Olha só que forte, vou ler outra vez. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Deus vai ressuscitar e vai trazer a vida com Cristo. 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Quando Jesus voltar, se você estiver vivo para ser arrebatado, primeiro Jesus leva aqueles que morreram. Eles ressuscitarão primeiro. Aí a Bíblia diz assim, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Mais uma vez, Deus está trazendo uma exortação, Deus está repreendendo, redarguindo, Deus está dando uma oportunidade para que a gente seja fiel a Ele. Porque só aquele que morre em Cristo, só aquele que está na palavra, aquele que está bem com Deus, é que vai ser levado novamente com Ele. Olha que coisa forte, irmão. Então não adianta a gente ficar se enganando e nem preocupado com aquilo que as pessoas dizem. O importante é a gente estar bem com Deus, porque a volta de Cristo, meu querido, está mais perto do que aquilo que muitas pessoas estão pensando. A volta de Cristo está mais perto do que muitas pessoas estão pensando. Então como nós temos que estar? Fiel a Ele. Firme na igreja, firme na sua palavra. Amém? Povo de Deus. Então é isso que eu queria que ficasse ao teu coração. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos lá? Primeira carta de Pedro, para a gente finalizar aqui. Primeira carta de Pedro. Nós não podemos deixar, meu querido, ou o inimigo ou a gente mesmo ficar se enganando. Porque uma conversa fiada é dizer que todo mundo vai para o céu. Não, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente debaixo do sol, na terra. Acima, meu querido, do céu, é para aqueles que são fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia diz que até mesmo na morte, aos fiéis, a morte é como se fosse uma bênção, uma recompensa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15, falei isso com a minha esposa aqui mesmo, onde é que eu estou hoje, Eu estava comentando com a minha esposa sobre isso. Muitas pessoas dizem assim, mas fulano de tal não era de Deus, então por que morreu? Dá uma olhada no que diz capítulo 4 de 1 Pedro, no capítulo no 15, a Bíblia, vamos ler no 14, olha o que a Bíblia diz. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dá uma olhada, que lindo. Se sois vituperados, ou seja, se no momento você é envergonhado, olha o que diz, vitupério aqui no caso é vergonha, ó. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, porque às vezes a gente fica até envergonhado, né? Ah, mas porque as pessoas falam assim, você não é de Deus, por que você está assim? Você não é de Deus, por que está assado?
O que a Bíblia está dizendo? Se você é envergonhado porque as pessoas falam isso, olha, a Bíblia está dizendo, dê glória a Deus, porque sobre você repousa a glória do Senhor. Aí diz no 14 assim, ó, no 15 assim, ó, que nenhum de vós, olha que lindo, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorificai a Deus nesta parte. Então aqui eu estava comentando com a minha esposa, eu vou até fechar a Bíblia, depois se você quiser você pode novamente buscar lá, aí na sua casa, estudar, mas eu estava comentando com a minha esposa hoje. Me desculpe, né? Até eu estar comentando novamente, falando sobre a vida do irmão Sebastião e também a morte dele hoje. Eu estava comentando com a minha esposa, morreu, não morreu, mas morreu como um grande homem de Deus. Morreu como um servo fiel do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos aceitar morrer como ladrão, como bandido, como malfeitor. Agora, se você morre, irmão, fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que morre. Louvado seja Deus por isso. Não se envergonhe de nada. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de ser de Cristo. Não se envergonhe de ser crente. Muitas pessoas dizem assim, o crente do rabo quente, o rabo, o olho, o nariz, a cabeça, o pé, o braço, a barriga, a boca, tudo é crente. Eita glória, tudo. Não se envergonhe de ser de Deus. Nós temos que se envergonhar, nós temos que nos envergonhar se nós morrermos como malfeitor. Mas se a gente morrer, irmão, fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz, bem-aventurados sois. Louvado seja Deus, né? Louvado seja a obra, louvado seja a família do pastor Sebastião, porque teve um grande homem de Deus ao seu lado. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas via e ouvia as pessoas dizer ao seu respeito. Então que Deus abençoe a família, conforte o coração, sabendo que ele combateu o bom combate. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe os pastores, que muitas vezes são mal interpretados, mas muitos ainda dão a vida pelas suas ovelhas. Eu sou sincero, muitas pessoas falam que eu tenho um bocão de jacaré. Eu não tenho só a boca não, minhas costas também é de jacaré. Pode bater que eu aguento. Pode bater que eu aguento. Mas nem todo mundo é digno de ser chamado pastor. Por quê? Porque muitos são lobos que entraram no meio das ovelhas para envergonhar a Cristo, para envergonhar o Evangelho. Mas ainda existe homem de Deus aqui nessa terra. Ainda existe servo de Deus fiel nessa terra. É só você começar a olhar, não por aquilo que eles fazem, mas pelas obras que eles têm feito. As obras. Você quer conhecer um homem de Deus verdadeiramente? Não é no púlpito que você conhece. Não é na igreja que você conhece. É no seu dia a dia, é na sua casa, é com a sua família, é no seu trabalho. É lá que você conhece um homem de Deus de verdade. Tem muitos que se dizem de Deus, mas é o próprio filho de Satanás, que enganam, que mentem e são uma vergonha para o Evangelho. Sabe por quê? Porque muitos, sem entendimento, colocam todos no mesmo saco. E eu não aceito ser colocado no mesmo saco. Eu não aceito ser colocado igual a muitos falsos profetas que já se encontram no mundo, como a palavra de Deus mesmo diz. Né? Como diz a palavra do Senhor, que louve o estranho e não a sua própria boca. Então eu estou dizendo isso do pastor Sebastião, porque por onde a gente passou, a gente só ouviu falar bem dele e não mal. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Vamos orar. E eu espero que esta palavra possa ter trazido não só um conforto, um consolo, mas você possa ter aprendido também como é ser fiel a Deus, para que também, até mesmo na morte, você ser abençoado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos.
Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Senhor amado e Deus querido, Senhor todo-poderoso, e diante do Senhor eu estou. E creio também que centenas de pessoas nos acompanhando agora ao vivo e posteriormente no gravado, milhares de pessoas serão alcançadas através desta palavra. Que tudo, meu Deus, que foi falado aqui, seja exclusivamente para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Porque é um prazer para mim poder, meu Pai, não ficar com churumelas, meu Pai. Não ficar, Senhor, com enganação, mas pregar a palavra da verdade. Falar para as pessoas sobre a salvação que o Senhor veio nos oferecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que cada pessoa que estão nos acompanhando agora sejam alcançadas mediante esta oração. Que, meu Pai, que estas pessoas, meu Deus, sejam alcançadas pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa dar força, meu Deus, ao cansado. Que o Senhor possa levantar, ó Pai, o caído. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Cristo, curar o enfermo. Limpar, meu Deus, o sujo. Meu Pai, em nome de Cristo, avivar aquele que está morto, meu Deus, espiritualmente. Que o Senhor possa trazer o renovo. E que através, meu Pai, desta live, deste culto, desta palavra, estas pessoas se voltem a Ti e se fortaleçam, meu Deus, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, encha esta pessoa da Tua presença, da Tua Shekinah, do Teu Espírito, que onde ela estiver, que ela seja alcançada agora e receba a força, o poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que todos os planos do inferno seja frustrado agora pelos céus. Que todos o plano do inferno seja destruído agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Cura, meu Deus, o enfermo. Liberta, meu Deus, agora em nome de Cristo, o aprisionado, o encarcerado. Tira a angústia, a tristeza, o sofrimento, o estresse, a opressão, a depressão do coração deste homem, desta mulher. Meu Deus, se esta pessoa perdeu um ente querido, conforte o coração. Se perdeu um amigo, conforte o coração. Mas essa pessoa precisa entender que ela precisa agora combater o bom combate. Ela que ouviu precisa terminar a carreira. Ela que ouviu precisa guardar a fé. Então alcance cada um onde estiver, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, dando a força para que essas pessoas possam continuar a sua caminhada de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, todas as pessoas que têm nos pedido oração, eu oro, meu Deus, e coloco diante do Senhor, não só as pessoas que estão nos acompanhando, mas aquelas a quem elas colocaram o nome pedindo oração, eu oro. E seja lá qual for a vontade, alcance, independente de quem seja. Alcance a sogra, o sogro, o genro, a nora, o marido, a esposa, o filho, o neto, o tio, o primo, o irmão, o vizinho. Alcança, Pai. Para o Senhor nada é salvar aquele que tem muita ou pouca força. Suplicamos pela nossa casa, pela nossa família. Guarda-nos, livra-nos da morte, livra-nos de todo o mal, de tudo que não presta, de tudo que não provém de Ti. Cumpra-se, ó Deus, na nossa vida o Teu querer, a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, sobre este Covid-19, sobre este coronavírus, meu Pai, nós Te suplicamos. Cura aqueles que estão enfermos. Cura, meu Deus, aqueles que foram infectados. Cure. Meu Pai, que em nome de Jesus, este pico que estão dizendo retroceda, caia. Basta apenas uma palavra do Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Envia, meu Deus, um vento ocidental e sopra para longe de Tangará da Serra, do Mato Grosso, do Brasil, do mundo. Arranca, Pai, este Covid-19, este coronavírus, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, como nós temos orado. Não permita que este vento, meu Pai, esse ciclone, esses gafanhotos, meu Pai, chegue até a nossa tenda, Pai. Nos guarde. Em nome de Cristo, nos coloque em Gozém, no alto retiro, no oculto do Teu tabernáculo, no Teu pavilhão. Cubra os Teus servos, o Teu povo. Eu lhe clamo, eu lhe peço em nome de Cristo.
E quando nós tivermos, meu Pai, que sair lá fora, que o manto, o cetro do Senhor nos envolva, nos cubra e que o Senhor nos impeça que este mal nos toque, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia não tem fim. Obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Amém. E graças a Deus, verdadeiramente, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Deus é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe você, querido. Muito obrigado por você estar conosco aqui nesta noite. Eu espero que esta palavra tenha falado com você e tenha também te abençoado, tenha trazido conforto em qualquer forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sexta-feira estaremos de volta aqui às 21 horas, horário aqui do Mato Grosso. Que Deus abençoe você. Amém? Mais 10 pessoas para a gente finalizar. Quantas pessoas nos acompanharam hoje? 112 pessoas. Sempre mais de 100 pessoas, eu louvo a Deus por isso. Faltou aí umas 50 pessoas, mas louvado seja Deus. Eu peço que você curta e que você também compartilhe direto da nossa página. Que Deus abençoe você. Amém? Fala lá, meu amigo. 10 pessoas. Neuza Pereira da Silva. Dona Neuza, Deus abençoe. Lucas Silva Costa. Lucas Silva, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Maria Donizete. Dona Maria Donizete, a nossa costureira, Deus abençoe. Obrigado, minha irmã. Sandra Cardoso da Silveira. Sandra Cardoso, que Deus abençoe. Marli Nascimento. Dona Marli, um abraço a todos em nome de Cristo. Deia Maria Campos A Marques. minha amiga Dona Deia, lá do CPA1 da loja Cupcake. Eu não sei o número da rua, nem o nome, mas Deus abençoe. Obrigado para a senhora, do seu Leonel, toda a família está nos acompanhando lá em Cuiabá. Vanusa Chaves Corrêa dos Santos. Vanus, um abraço. Deus abençoe a você e o seu marido. Homer Japonês. Meu amigo Homer, olha, eu quero aproveitar que falou o nome do Homer aqui e eu quero chamar a sua atenção, Homer, e chamar também a atenção da Dona Neide. São os dois vereadores aqui de Tangará da Serra e que congrega conosco. Eu fiquei sabendo que amanhã vai ter uma sessão extraordinária, não sei onde aqui, não sei se é na Câmara. Eu peço a vocês que interceda lá junto aos vereadores, porque pelo que eu fiquei sabendo, vai pedir para que possa abrir tudo aí. Então peça também para que olhe para a igreja, para que a gente possa pelo menos ministrar essa ceia de uma forma digna, amém? Isso que eu peço a vocês, lute lá por nós, em nome de Cristo, e eu oro por vocês. Mas quem mais? Deus abençoe o homem e toda a família. Kátia Silva. Kátia, Deus abençoe. Nair Laura. E a dona Nair Laura deu 10 pessoas. Que Deus abençoe. A dona Nair, quem é essa? A esposa é a esposa do pastor Paulo? Isso. Isso foi Dona Nair. Dona Nair, Deus abençoe. Obrigado por estar ligadinho conosco. E manda um abraço, pastor Paulo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Tchau, abençoados.